Boa noite. Você assistirá uma live feita por mim, Soraya, e pelo meu marido, Eduardo. Nós somos médicos homeopatas e falaremos sobre homeopatia. Essa live foi feita dia 11 de fevereiro de 2022. Isso. Estou adicionando o Eduardo. Não, câmerazinha. Boa noite, o pessoal que está entrando. Só mais um minutinho para o Eduardo entrar. Eu já solicitei. A Rosa tá por aqui, legal. Boa noite a todos. Opa! Joia. Então, como foi a nossa live da semana passada, nós vamos manter o mesmo formato. A gente vai começar a conversar sobre homeopatia, mas esperando as perguntas de vocês para a gente ir solucionando as dúvidas de todos, né? A gente vai começar conversando sobre alguns assuntos que a gente acha interessante. E assim que surgirem as dúvidas, a gente começa a ler, tá bom? Então, se vocês puderem já ir anotando aqui embaixo. Boa noite a todos. A homeopatia, ela trata doenças crônicas e agudas. Então, a gente vai começar falando sobre esse assunto. Você quer começar falando? Começa falando sobre doenças crônicas, sobre essa questão. O Hahnemann, que é o pai da medicina, da homeopatia, né? Da medicina homeopática. Ato falho, né? Ótimo. Então, o Hahnemann, quando ele foi sistematizar, né, a homeopatia, na verdade, inicialmente, a gente falou dos princípios, né, na live passada, e acho que até comentei já, então vou pular um pouquinho essa parte. Ele, só relembrando, né, que ele tratava, né, todos os pacientes com a lei dos semelhantes, e depois ele acabou verificando que alguns pacientes eles voltavam a apresentar os sintomas, né? E aí ele fez, né, a teoria dos miasmas, que é um dos princípios da homeopatia, que tem que ser respeitado também, porque faz parte do diagnóstico, né, da homeopático, e você vai escolher o medicamento de acordo com o diagnóstico homeopático que você fizer, né? E então a gente tem medicamentos que se prestam, né, a tratar a doença crônica assim que você faz o diagnóstico, e alguns medicamentos que você até pode, né, dar durante o tratamento né, de um paciente com doença crônica, mas ele não é só ele não é próprio, né, para tratar a doença crônica. Ele vai auxiliar, na verdade, né? E, bom, a gente falar um pouquinho sobre o diagnóstico, enquanto vocês mandam as dúvidas, né, para a gente. Mas, como a doutora Soraya estava falando, então tem os quadros agudos e os quadros crônicos, né? Os quadros, o que diferencia é o tempo de evolução mesmo, né? Então, geralmente a doença aguda dura de 1, 2 semanas, né? Em geral. E a crônica é aquela que acompanha o paciente, se não for tratado a vida toda, né? E Aguda a gente brinca aqui. Ou melhora rápido ou morre rápido. Que sinistro. E a crônica é aquela que perdura por mais tempo. Deixa eu só comentar esse comecinho que o Eduardo comentou, né, do Hahnemann. Então, muitos pacientes, eles tendem a vir a buscar o médico só no momento que ele tem um quadro agudo, né? Então, agora eu estou com uma dor de garganta, vou procurar o médico. Agora eu estou com uma dor na barriga, vou procurar o médico. E se ele ficar vindo só no quadro agudo, ele nunca vai melhorar. Porque a gente tem que tratar aquela doença de base, que a gente chama de doença crônica. Então, ele precisa vir em consulta, tratar a doença crônica. Então, muitos pacientes, quando eles começam a se tratar com homeopatia, eles falam, mas por que eu vou passar em consulta? Eu não estou sentindo nada. O que ele não está sentindo é nada agudo. Mas se a gente começa a conversar com o paciente, depois a gente vai trazer alguns sintomas aqui que são crônicos,
a gente nem se dá conta de que aquilo é um sintoma, né? Então, não adianta ficar tratando só o quadro agudo, a gente tem que tratar o crônico até a fim de que não apareçam mais tão repetidamente esses quadros agudos, né? Tem uns pacientes também que, quando iniciam o tratamento, né, eles acreditam que a homeopatia é só por... Tem as duas coisas, né? Ele fala, não, eu estava, sei lá, com uma dor de cabeça, eu estava gripado, e aí eu esperei melhor, tomei medicamentos normais, e aí eu estava esperando eu melhorar para vir tratar, né, a homeopatia. Então, acho que tem essa confusão para os dois lados, né? Bem lembrado. Então, as pessoas pensam que eles vão se tratar no quadro agudo com a alopatia e vão se tratar do quadro crônico com a homeopatia. Pelo contrário, né? Isso até retarda mais o nosso tratamento homeopático, né? Então, ele precisa se tratar com homeopatia nos dois casos. Sim. Por isso que a gente faz o diagnóstico, né? Isso. A gente faz o diagnóstico homeopático, é uma doença aguda ou uma doença crônica, né? E aí tem a subdivisão, tem as subdivisões, na verdade, né? Então, doença aguda pode ser individual, geralmente por algum motivo, né? Então, como é alguma coisa que não fez bem, sofreu algum acidente leve, né? Uma queda da própria altura, que pode ser grave, pode trazer consequências graves, mas via de regra é um pouquinho, menos perigosa, né? Do que se for de uma escada. E, enfim, esse tipo de doença aguda, né? Ela é individual, porque só aquele indivíduo que apresenta. E tem as doenças agudas coletivas, que é, por exemplo, essa pandemia, né? Que a gente está vivenciando. E acho que algumas outras classificações, acho que é um pouco mais detalhado, né? Talvez não tenha necessidade da gente falar. Mas basicamente é isso. As doenças agudas individuais e as coletivas, né? Que nem a pandemia. Eu queria falar de uma outra coisa comum que as pessoas trazem e a homeopatia demora demais. Então, eu não vou me tratar com homeopatia porque ela demora demais para tratar. Nos casos agudos, o que a gente observa é que ela é muito rápida e efetiva. Então, enquanto você vai tratar, por exemplo, uma dor de garganta na criança na alopatia, e vai demorar 3 dias para o antibiótico começar a agir, a gente, na homeopatia, a gente começa a observar uma melhora já no segundo dia, né? Então, lógico que é super individual, né? Tem gente que vai melhorar no primeiro dia, tem gente que vai melhorar no terceiro dia, mas o que a gente observa na homeopatia é que, pelo contrário, os quadros agudos têm uma melhora mais rápida e efetiva. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. E essa crença, né, que a homeopatia demora, na verdade é que como a gente, né, faz esse diagnóstico de doença crônica e acompanha o paciente, né, o próprio processo anatomopatológico, né, ele tem características, né, de uma inflamação crônica, enfim, então não tem como ser uma melhora muito rápida, né. Até surpreendentemente rápida, mesmo nos casos crônicos, muitas vezes, né? Mas nem sempre. Porque o processo até exige, né, uma recuperação um pouquinho mais longa, né? E a doença crônica, o que a gente observa é que respeita-se a lei de cura, né? Então, uma das leis de cura é a gente melhora o mais recente para depois melhorar o que está mais antigo. Então, a gente também já comentou isso na live anterior, mas eu vou repetir, né? Então, o paciente vem que ele quer tratar, por exemplo, uma insônia. Só que depois, essa insônia é super antiga. E depois dessa insônia apareceram vários outros sintomas. Como a lei de cura é melhorar primeiro as coisas mais recentes e depois a insônia, ele fica pensando, puxa, eu não estou melhorando. Mas ele não tá observando que ele está melhorando de várias coisas. Ele fica focado só na insônia. Então a gente tem que saber, tem que conseguir se observar para notar que, olha, tudo aquilo que estava mais recente eu realmente estou melhorando. A insônia ainda continua, porque ela é mais antiga. Então ela vai demorar um pouquinho mais.
Mas o que apareceu mais recentemente eu já melhorei. Muitas vezes também, como é que eu vou dizer? Existem, não é bem isso, tá? Mas existem, vamos dizer, níveis, né, de tratamento. Então, tem paciente que busca mais uma melhora física, né? E aí interrompe o processo, né, do tratamento quando já melhora, né, dessa parte física. E tem essa, né, na verdade o ser humano tem a parte física, mas tem a parte psíquica também. E alguns continuam, né, fazendo esse tratamento até para esse alargamento, né, de consciência, o medicamento homeopático, ele, claro, né, ele age no ser humano como um todo, então ele tem uma ação no sistema psíquico também, né? Pode ser no pensamento, pode ser no afeto, pode ser na memória, né? A gente consegue dar medicamento para esse tipo de disfunção também, né? E aí o paciente, às vezes, ele acha que não está melhorando, mas está melhorando muitas vezes, né? Por causa por causa dessa visão de mundo, enfim, de saúde, né? E outra coisa que também observo, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, eu fui no homeopata e tratei a minha dor de X. Então, o tratamento homeopático, ele não é um tratamento pontual, que você tá com uma cólica renal, você vai lá, trata a cólica renal e não volta mais com o homeopata, né? O tratamento homeopático, ele é pro resto da vida, né? Ele é contínuo, permanente, então a gente encontra o nosso médico pelo menos umas 4 vezes ao ano, né? De 2 a 3 meses de intervalo. E isso é um tratamento contínuo e eterno, porque ele é mais preventivo, não A gente não fica só correndo atrás, né, do esqueci problema a que já palavra. tem, né? A gente tem tanto a promoção como o tratamento, né? Isso. Promove a saúde e faz o tratamento Isso. também. Isso. Geralmente o que acontece durante esse acompanhamento tem alguns períodos, né, que o paciente, em alguns períodos o paciente está bem, né? Até distancia, né, as consultas, né? Não estou com sintoma, estou bem, estou produzindo, estou feliz e tal. Depois de um tempinho que ele já está tratando com a gente, né? Ele já começa a ficar mais estável e ele começa a espaçar um pouquinho mais essa consulta. Aí acontece alguma coisa, sempre, né? Tem alguma coisa acontecendo na nossa vida, ele volta a passar mais rotineiramente, depois se estabiliza e aí distancia novamente. Deixa eu só fazer um resumo aqui, né? Agora a gente está completando 10 minutos de live, geralmente as pessoas entram um pouquinho depois. Então, o objetivo da live é que vocês nos tragam as perguntas. Até agora ninguém trouxe nenhuma perguntinha pra gente. Pra gente sanar essas dúvidas, né? O que é homeopatia, como funciona, ou quem já se trata, se tem ainda alguma dúvida que não trouxe em consulta pra gente conversar agora. Se vocês puderem se vocês puderem deixar as perguntas no chat, a gente vai responder. E enquanto as pessoas não estão trazendo, a gente está comentando que a homeopatia, ela trata... a gente não comentou essa frase importante. Então, a homeopatia trata o indivíduo, né? Então, muitas pessoas nos perguntam, você trata de autismo, você trata de próstata, você trata de diabetes, colesterol, boa, essa foi muito boa. Então, a gente trata do indivíduo. Então, tudo que esse indivíduo tiver, a homeopatia trata. E, inclusive, as doenças agudas. Então, não só as doenças crônicas nós tratamos, né? Uma artrite, enfim, não só essas doenças crônicas, nós também tratamos as agudas. Então, os pacientes, no comecinho lá do tratamento, eles acham que eles vão passar em consulta, tratar a doença crônica, e se ele tiver uma dor de cabeça, uma dor de garganta, ele vai tomar a alopatia. Não. Começou o tratamento de homeopatia, precisa se tratar tanto no quadro crônico como no quadro agudo com a homeopatia. A gente já deixa até um kitzinho, né, geralmente, né? A gente já orienta os pacientes a terem uma farmacinha, né,
em casa e entrar em contato. A gente fica à disposição, né? O Eduardo e eu, a gente fica à disposição aos pacientes nesses quadros agudos, né? Porque, como você comentou, né, dá uma acelerada, né, no tratamento. Se não tivesse, se não interromper durante a doença aguda, né, o tratamento. Tratar com homeopatia também. E aí depois o crônico, e depois o agudo. Enfim, é mais rápido. É legal a gente conversar sobre a farmacinha, né? A farmácia, por que precisa da farmacinha? Se você tiver um quadro agudo, eu vou extrapolar. Então, você está com seu filho pequeno e é sábado à noite e ele começa com dor de ouvido. Como é que você vai fazer para tratar, né? Você vai ligar lá para o doutor Eduardo. Doutor Eduardo, meu filho está com 39 de febre, gritando de dor. Para isso, a gente tem que ter a farmacinha em casa. Então, a gente fez lá uma listinha de medicamentos que a gente acha que, se tiver um quadro agudo, provavelmente vai precisar dessas medicações. Então, em casa, comenta como a gente tem que Não, a gente conservar. precisa Para conservar os medicamentos, né? Então, o medicamento homeopático, como ele é sutil, ele não pode ser exposto a nada que seja que tenha uma intensidade importante, né? E aí pode ser tanto algo que a gente sinta ou veja através dos nossos sentidos, como também não, né? Então, por exemplo, qualquer fonte de radiação ionizante ou não ionizante, ou seja, qualquer coisa que você coloca na tomada, né, para funcionar, tem um motor, enfim, usa eletricidade, é uma fonte de radiação não ionizante. As televisões antigas de tubo ou a luz fluorescente, né, elas, ok, né, dependendo da distância, tem o decaimento, tudo, mas você não pode deixar exposto por muito tempo também, né? Celular, né, emite ondas. Fora isso aí, já mais próximo do que a gente consegue sentir, perfume, medicamentos de farmácia, né, alopáticos, que mais? Sol, calor. Né? Cheiro, é isso. Calor, cheiro, eletrônicos. Às vezes é difícil de encontrar, mas precisa encontrar. E a caixa, de preferência, como o frasco, muitas vezes o que acontece com o tempo de tratamento, a gente tem medicamentos líquidos, né, com veículo líquido e glóbulos sólidos, né? A pressão parcial que fica dentro do frasco do líquido e como é uma solução hidroalcoólica, né, a pressão parcial é maior, claro, né? Tem o álcool que é volátil e o sólido menor. Então, se você deixar numa caixa muito fechada, talvez o medicamento aí que esteja com veículo líquido, ele acabe até estragando os outros, né, que estão em glóbulos, né? Então precisa ser uma caixa fechada, não pode ter verniz, né? A outra importância da farmacinha é na viagem, né? Então o paciente vai viajar, mesma história, você está lá na praia, domingo de manhã, e seu filho acorda com dor de garganta. Então muitos pacientes falam, nossa, mas eu preciso levar tudo isso de remédio, né? A gente não sabe o que pode acontecer na viagem, né? Então nós orientamos levar, sim, essa medicação. E aí continua a valer essa orientação que o Eduardo falou, né? Longe dos eletrônicos, do calor, do cheiro, dos alopáticos. Então tem muita gente que leva dentro da mala. Não esquece que dentro da mala tem ali o contador, geralmente, né? Ou o celular perto. Então tomar cuidado com isso, né? Para as viagens, para quem for para aeroporto, né? Também tem que tomar cuidado com o detector de metais e o próprio raio-x, né? A gente tem na verdade, a gente tem uma carta já. E nos aeroportos brasileiros, geralmente, a gente não tem problema, né? Eles já são orientados. A partir do momento que você fala, né, que está com medicamento homeopático, eles já sabem que a inspeção deve ser manual. Não pode passar nenhum desses dois aparelhos. E a gente fornece uma carta, né? Para, se tiver algum problema, né, comprovar que não deve passar.
A Valéria até falou aqui, a farmacinha é quase um pronto-socorro. É mesmo. Pra A gente farmacinha né? é um pronto-atendimento, né? Com certeza, é isso. Claro que, né? Não tem... Claro que o quê? Claro que não tem um leito, um desfibrilador, né? Não é um pronto-socorro, mas é um pronto-atendimento pra gente, sim. Sem dúvida. Meus cabelos grisalhos, quem que é? É a Gleiva. Tudo bem, Gleiva? A Gleiva É a Gleiva e o Albert. A Gleiva perguntou assim, e considerando doença crônica, as doenças vão e voltam? Então, na doença crônica, quando a gente dá... É isso que a doutora Soraya estava falando. Então, quando a gente dá o medicamento... Primeiro, se a gente fez o diagnóstico de doença crônica, que tem características, né? A doença crônica tem a verdadeira e a falsa, né? Faltou, acho que eu comentar isso. Legal. Então, as doenças crônicas verdadeiras, as falsas, são aquelas que têm uma causa externa, algum mau hábito, tá? Então, se você é sensível e tem um perfume ou um cheiro de produto de limpeza muito forte, você passa mal com isso e você não tira isso, né, do ambiente, então isso acaba se tornando crônico, porque o estímulo está lá e há um tempo, né? Só que se você retirar, você melhora. Então isso é falsa doença crônica. Pode ser alimentação, pode ser qualquer coisa do ambiente. Agora, quando é uma doença crônica verdadeira, realmente ela fica indo e voltando. Fica indo e voltando, indo e voltando. A partir do momento que você faz o diagnóstico de uma doença crônica verdadeira, aí precisa respeitar as leis de cura que a doutora Soraya estava falando. Então tem que ser de dentro para fora. Toda regra tem exceções, tá bom? Então essas leis, elas não são tão rígidas. Mas é para a gente ter uma ideia, né, que tem que melhorar daquilo que é mais grave e representa mais risco de vida para aquilo que representa menos risco de vida. Então, de dentro para fora, as leis são de dentro para fora, de cima para baixo, do mais recente para o mais antigo. Né? É claro que de cima para baixo, no aparelho digestivo, muitas vezes isso, né, não dá certo. Aí você usa outra lei que é de dentro para fora, né, por exemplo. Por isso que tem essas regras. E aí, a partir do momento que o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, ele meio que faz como se fosse ele vai trocando, né? A gente chama isso de órgão de choque. Então, se o seu processo, né, o seu órgão de choque naquele momento, vamos dizer, né, na criança, por exemplo, é um quadro, né, de asma, e aí você dá um medicamento, né, você fez o diagnóstico de doença crônica verdadeira, você dá o medicamento e ele, quando descompensa, ele acaba fazendo um quadro mais alto de vias aéreas superiores, por exemplo, uma rinite. Então, na verdade, a doença crônica está indo e voltando, né? Mas ela está voltando com uma expressão que a gente gosta de usar, o termo equivalente, né? Ele está retornando, mas com um equivalente menor, uma expressão que vai atrapalhar menos a vida do indivíduo, né? Uma criança com uma crise de asma tem que ficar em casa, né? Dependendo da gravidade, mas geralmente fica em casa. Com crise de rinite, ela pode ir para a escola, pode aprender, pode fazer lição, né? Então, sim, fica indo e voltando, né? Mas a intenção é que, se voltar com o tratamento homeopático, né? Se voltar, que volte de uma maneira mais branda e atrapalhe menos, né, o indivíduo. Então, enxergar essa visão diferente da homeopatia que da doença crônica, né? Então, de repente, ela pode estar pensando assim, eu nunca vou melhorar da asma. Na verdade, você está melhorando da doença crônica. É que a expressão da doença crônica, ela, né, pode variar segundo o órgão de choque, né? E tem que ser essas leis de cura, né? A gente pode falar que pela linguagem da patologia, a gente vai falar tem que ir para um equivalente menor, né? E se for pela homeopatia, aí a gente vai falar as leis, né? De dentro para fora, de cima para baixo. Então, a doença crônica é assim. A doença aguda não. A doença aguda é como você falou, né? Ela evolui
infelizmente, às vezes para o óbito né, ou o indivíduo se cura, né? E não acompanha o indivíduo, né, o resto assim, da vida. Então, a doença crônica, ela vem, a evolução boa, né? A evolução de cura é de um órgão mais nobre para um órgão menos nobre, que nem o Eduardo trouxe o exemplo da asma, então, o pulmão é mais nobre e o nariz é menos nobre. Então, se ele melhora da asma e vem para a rinite, ele está ainda com a doença crônica, mas ele está evoluindo para uma melhora, porque ele está deixando de pegar um órgão que é muito importante para pegar o nariz, que é um órgão menos importante. E a intenção é a cura, né? A intenção é que a criança, por exemplo, se ela for sensível a diferença de mudança de temperatura, né? Então, por exemplo, mudou o tempo, ela tinha crise de asma. Aí mudou o tempo, ela começa a fazer uma sinusite. Aí mudou o tempo, ela começa a fazer uma rinite. Aí depois faz uma dermatitezinha e depois não faz nada, né? Esse é o ideal. E o desenvolvimento dela, né, tá ok. Enfim, esse é o objetivo. Então, existem doenças crônicas que podem não curar, mas existem doenças crônicas que sim curam. Então, o indivíduo fica curado. Né? Não existe a matemática, né? Não existe. Agora, no adulto, já fica um pouquinho mais complexo, talvez por isso que eu tenha perguntado, né? O adulto, ele tem uma... O ser humano já é um ser vivo muito complexo. Né? Então, para a gente considerar cura é bem complicado, né? Porque a gente tem a gente tem a parte física, biológica, isso tem que ir melhorando gradualmente, mas também tem a parte psíquica, né? Então fica nesse jogo muitas vezes. Vai um pouquinho pro psíquico, aí acontece alguma coisa na vida e acaba descompensando, aí vem o físico junto e depois, então fica nesse... O importante é o indivíduo tá melhorando, né? Mais autoconhecimento, alargamento da consciência, biologicamente menos sintomas ou os sintomas serem mais superficiais, né? E não tem um sistema de valor embutido nisso, né? Pode demorar anos, né? O importante é que o indivíduo esteja caminhando. Né? Isso. A Valéria comentou assim, eu não sei me tratar de outra forma. Que bom, Valéria. E a homeopatia trata bem também os animais. Trata muito bem também os animais. A gente passou ano passado e retrasado, né, com o Bernardinho, que era o nosso anjinho, e a gente fez até várias postagens comentando aqui do valor da homeopatia nos animais. Então, quem tem animais precisam procurar os veterinários, né? Não são os médicos de humanos, são os médicos de animais. Por sinal, aqui na live eu já vi que tem alguns colegas veterinários. E sim, a homeopatia é extremamente efetiva. Até para a idade avançada que estava o Bernardinho estava com quase 18 anos, eu não sei se teria muito o que fazer com ele na alopatia. E a homeopatia acompanhou ele até o último minutinho dele de vida. Então, sim, é muito efetivo para os animais. Vamos continuar aqui nas perguntinhas. A Miriam, ela escreveu assim, é verdade que se embrulhar e um papel alumínio protege mais do raio-x? O raio-x eu acho que não. Raio-x acho que não. Raio solar sim, né? Ele reflete, né? Por isso que a gente usa o papel alumínio no forno, por exemplo, né? Ele diminui, né? Diminui ou concentra, né? Depende do lado que você põe, né? O alumínio, né? Então acaba protegendo da luz e acaba protegendo um pouco do calor, né? Se você colocar a parte que reflete mais para fora, né? Claro, do frasco. Agora o raio-x acho que não. Raio-x... Não, acho que o raio-x é nada... É o chumbo, mas... tanto que a parede da sala de raio-x, ela tem uma proteção. A própria parede, né? Da estrutura do local, né? Então, não. Souza, não sei se é Souza, não sei o certo nome da pessoa. Me desculpa por não saber. Ao tomar medicação pelo que eu estou entendendo, assim, quem
trabalha com produtos químicos, se isso altera a medicação. Pode. Se fosse possível, pelo menos nos dias, né, que você estiver tomando a medicação da consulta, se você puder, eu sei que realmente deve ser muito difícil, né, porque a pessoa deve trabalhar todos os dias, mas se você puder deixar, por exemplo, para o final de semana, bom, aí o ideal é você conversar com o seu médico, né, mas se fosse possível tomar num dia que você não vá trabalhar para não ter essa influência, né. Aí tem muitos detalhes aí, né? Envolvidos, né? Envolvidos. Se for alguma coisa, né, que seja, por exemplo, um solvente. Aí tem que usar o EPI adequado, enfim. Tem que fazer de tudo, né? Tanto, né, para você não ter uma doença ocupacional, e aí poderia até ser uma doença falsa, né, no início. Daí, a partir do momento que você tem uma lesão no órgão, aí você acaba complicando mesmo, né, a sua saúde. Então, aí acho que precisa ver tudo. Precisa ver se você é sensível ou não, né, ao que você está exposto. Se é uma coisa mais de contato, né, e não você acaba não inalando essa substância. Acho que são vários detalhes aí que você precisa ver caso a caso mesmo. Sempre precisa ver caso a caso, mas nesse, então, acho que precisa ver risco ocupacional, sensibilidade do paciente. Acho que tem vários fatores aí envolvidos. Essa mesma pessoa, que me desculpa, né, eu não estou sabendo o nome, ela pergunta assim, labirintite é doença crônica? A tontura, sim. Sintoma. Para a gente saber se é doença crônica ou não, tem uma lista de sintomas, né? E não é uma lista mística, né? Simplesmente foi o que foi observado. Isso é empírico. Então, a pessoa tem uma doença crônica e tem tal sintoma. Logo, é um sintoma de doença crônica. É simples assim. Hahnemann já deixou a lista, né? Claro que não são só os que ele deixou, mas ele deixou uma lista bem extensa. A Cris é minha paciente. A Cris perguntou assim, o quanto de fato os alimentos podem interferir no tratamento com homeopatia? A gente tem até um vídeo, né, comentando sobre o que interfere, né, e a gente fala dos alimentos. E a gente pede para que, então, aqueles condimentos, né, a cebola crua, esses condimentos que a gente tem, eu mostro aqui porque a gente tem uma mini hortinha aqui em casa. Esses condimentos, eles influenciam sim no tratamento, né? Mas não quer dizer que eu nunca vou poder comer cebola crua, né? Então, o que a gente pede é, nos dias de tratamento, evitar esse uso. E depois você pode usar normalmente, né? Quer acrescentar aqui? Eu acho que é importante a gente saber que medicamento, por definição, é qualquer coisa externa que altere o equilíbrio em que você se encontra, né? Então, os alimentos, sim, podem, né, eles têm uma força medicamentosa, tanto que, né, alguns alimentos, o que a gente usa, que nem a Soraya está falando, como tempero, é utilizado como medicamento, né, desde que passe lá pelos princípios, um dos princípios, né, que a experimentação não há menção. E aí, sim, né, pode interferir, sim. Depende do medicamento que você está tomando, né, o que você come pode ser até um antídoto, né. Via de regra, o calor ele diminui a força medicamentosa, né? Então, esses temperos, se você colocar na panela, a chance de você sentir o efeito deles provavelmente vai diminuir um pouco. Claro, né? Não se você concentrar demais, né? Uma substância que seja termoestável, aí, né? Não, tudo bom senso. Mas os temperos, acho que pode influenciar, sim. Ela continua, eu vou aproveitar para falar do chá. Embora o uso de óleos essenciais não seja aconselhável, ouvi falar que o óleo de laranja pode, é verdade? Você quer falar? Não, tudo individual, né? Tudo individual. Eu vou repetir a frase que está sendo durante os dias que você estiver tomando a medicação, a gente aconselha que evita, né? E eu vou aproveitar para falar também, a gente estava falando da alimentação, comentar dos chás, né? Então, tem muita gente que gosta de tomar chá, e aí ele começa a tomar aquele chá repetidamente. Então, eu gosto de tomar chá de gengibre, todo dia toma chá de gengibre. Isso vira
um tratamento, né? É um medicamento. Então, a gente pede para evitar esse uso contínuo de chá. Quer tomar um chá? Um dia toma um, outro dia toma outro. O único que a gente aconselha a tomar é o de casca de maçã. É menos, Menos medicamentoso. Né? Chance de dar uma coisa pequena, né? E nos dias que estiver tomando tratamento, evitar. A gente precisa tomar cuidado, principalmente, não sei se principalmente, mas tem que tomar bastante cuidado, que muitas vezes a gente faz um uso medicamentoso das substâncias e acha que não é um medicamento, mas está sendo medicamentoso, né? Então tem gente que fala, nossa, para acordar eu preciso tomar um café, não sei, né? Para me sentir bem, fazer a digestão, eu preciso tomar um chá de tal coisa. Então, é um uso medicamentoso, né? O que acontece é que o organismo acaba usando isso meio que como uma muleta, né? E aí é paliativo. Que é paliativo não segue a lei dos semelhantes, lembra, né, dos princípios. Então ele não leva à cura, né? Por quê? Porque é paliativo, né? Se é paliativo, você vai ficar dependendo daquilo para funcionar. Meu pai tá aqui. Te amo, pai. Minha mãe também deve estar. Eu não posso falar isso, porque né, pega mal. Mas vamos continuar. Tamo junto, tamo junto. A Ivanete perguntou assim, boa noite. Gostaria que falasse sobre caroço, furúnculos. Mas falar o que será? A gente poderia falar que a gente consegue tratar, sim. E que a gente não pode, que a gente tem que enxergar que a gente está pondo para fora graças ao furúnculo. Então você podia falar sobre isso. Muitas vezes sim. O furúnculo, primeiro, né? Se o indivíduo tem furúnculo com frequência, primeiro a gente precisa descartar, né, diabetes. Então tem a parte clínica, né? E Promafei, que é esse patologista que a gente gosta muito, de qualquer maneira, ou quase de qualquer maneira, né? Em medicina é difícil falar 100%, mas ele é um equivalente menor aí do distúrbio metabólico, né? Dos glicídios, então a gente já toma um certo cuidado, né? Enfim, já vai cuidar da alimentação, já vai ver se está com sobrepeso ou não, né? A gente vai cuidar do paciente de uma maneira global e preventiva, como sempre. Mas tem isso que, né, você falou, então depende da evolução do paciente também. Então, por exemplo, se a glicemia dele está muito alta e ele faz um furúnculo e que não é enorme, né, não tem repercussão, né, sistêmica, e o diabetes começa a baixar, é ótimo, né, porque a gente está levando de um distúrbio metabólico de um equivalente maior para um menor, né. Então, se ele conseguiu fazer, entre aspas, bem entre aspas, se ele conseguiu fazer um furúnculo e melhorou o metabolismo como um todo, né, a glicemia dele baixou, está precisando de menos hipoglicemiante e tal. Então, é uma evolução boa. Agora, se ele não tem nada nos exames de sangue, né, não é que não tenha nada, mas começou com uma furunculose, é aquilo que eu estava falando. Vamos cuidar da alimentação, indicar uma atividade física, e aí a gente vai cuidar para que não evolua para, né? Eu tô preocupado com o horário, tá? Tá. A Márcia Nelly escreveu: obrigada, doutora Soraya e doutor Eduardo, pela sabedoria e ajuda. A gente também te ama, Marcinha. Principalmente quando você manda aqueles pratos aqui pra gente. Eu acho que Sara Almeida, ela fala que passa com o doutor Eduardo. A Thaís pergunta, existe... Tudo bem, Sara? Deixa eu complementar. Tudo bem. Desculpa. Tudo bem, Sara. A Thaís fala assim, existe alta não homeopatia? Eu acho que ela perguntou assim, não existe alta, né, na homeopatia? Sim. Existe, né? Não é muito comum. No meu paciente não tem alta. Não, não é muito comum. Por quê? Porque existem esses períodos que o paciente se sente bem, está saudável e não precisa vir na consulta, né? Durante o tratamento isso acontece, não é tão raro, não. É que quem dita o ritmo, né, dos retornos é o próprio paciente. Então, enquanto o paciente tem sintomas, ele retorna. Né? Não me abandonem, tá bom? Não, se vocês estiverem bem, vocês ficam passando comigo uma vez por ano.
Na verdade, eu acho que é muito difícil, porque a nossa vida, ela é um conjunto de coisas, né? É muito difícil não estar acontecendo alguma coisa naquele momento da sua vida. Então, a gente pode passar um ano bem, mas no ano seguinte sempre acontece alguma coisinha no trabalho, em casa. Enfim, sempre a gente tem algum estímulo externo que pode nos tirar um pouquinho do eixo, né? Como a homeopatia ela é preventiva, eu acho que a gente sempre vai estar passando, né? Nós somos pacientes também de homeopatia, né? Eu creio que eu nunca vou deixar de passar. Então, essa é a minha opinião Existem pessoal. períodos, não, mas existem períodos, né, que você tá bem e passa menos frequente, com uma frequência menor. Mas, se você tem aquele sintoma de doença crônica, mesmo que seja frustro, por exemplo, uma rinite, está com a rinite descompensada, geralmente é por aí que os sintomas mais profundos começam a voltar. Então a gente recomenda que, né, se tem alguma coisinha, mesmo que seja leve, o ideal é tomar um medicamento Né? para prevenir. Até na próxima live a gente podia falar sobre o que é doença crônica, que às vezes as pessoas nem pensam. Tipo, as minhas pintas são coisas que a gente não pensa, né? Edu, eu não sei o certo nome. Amorim. Se você souber, você me avisa, tá? Então ela escreve assim: enxaqueca é considerada uma doença crônica? É sintoma de doença crônica. Que pode agudizar. Então, enxaqueca pode até entra naquela classificação, né, que a gente estava falando, né, de casos agudos, né? Então pode ter uma intermitência até. Tem gente que tem enxaqueca cada 7 dias, cada 14 dias. Então é isso que a doutora Soraya está falando, pode agudizar, né? Eu não sei se ela está perguntando aqui se enxaqueca ou dor de cabeça, eu não estou sabendo ao certo, mas eu acho que é isso que ela está falando, né? Enxaqueca como enxaqueca mesmo, né? Não como uma cefaleia. Uma cefaleia normal. Acho que eu vou falar demais. Mas a enxaqueca é uma cefaleia primária, diagnóstico clínico, tem que afastar causas secundárias de dor de cabeça. Se for essa, né, que você está falando, sim, é sintoma de doença crônica. Tanto que, né, as pessoas têm e ficam com bastante tempo, né, com a dor geralmente, né. Mas a gente vai observando com o tratamento homeopático que essa intensidade vai diminuindo demais. Diminui a frequência, diminui a intensidade, às vezes não aparece por anos, né. A gente observa uma melhora importante. A Rosângela, eu acho que é a Rô. Meu pet também foi tratado por muitos anos com os medicamentos homeopáticos. É o poodle dela, né? Viveu por 21 anos. Beijo, Rô. Se for Sara mesmo, né? Hoje eu tenho ansiedade. Quando deito, parece que vou desencarnar. Puxa vida, importante. Te aconselho a procurar a homeopatia. Se não, você ela já trata. Importante essa sua queixa. O doutor Eduardo vai te ajudar bastante, tenho certeza. Lembrando, talvez seja importante falar, que o temperamento, o que acontece? Às vezes a gente escuta, né, alguns pacientes, quando estão no início, eles acham que não serão mais ansiosos com o tratamento homeopático, né? E temperamento faz parte da constituição. Então, geralmente o que acontece, por isso que a gente estimula tanto o autoconhecimento, né? Geralmente não tem como a gente mudar de temperamento, né? Porque é constitucional. Então, quem tem uma tendência a ser ansioso, a tendência não vai embora. Mas a pessoa ter o temperamento, né, que seja uma predisposição para ter ansiedade, ela não é só ruim, né? Geralmente quem é ansioso planeja melhor, é um bom empreendedor, né? Então existem vantagens, né? Por isso que o que costuma ser mais eficaz é autoconhecimento, aproveitar o que é bom e ficar compensado para não atrapalhar, né? Não ter insônia ou, não sei, alguns pensamentos mais frequentes, né? E fixos. Né?
Souza só falou assim, isso, Ana e João. Souza, tá? Crise de ansiedade é complicado. A Sara. Será que é o Ana e João? Tá, acho que é. Bebidas Maria Glucas. Bebidas alcoólicas, mesmo que em baixo teor, pode ser consumida durante ou antes do tratamento homeopático? O que eu costumo dizer, vários pacientes perguntam, ei, posso tomar aquela cerveja no final de semana? Eu sempre brinco. Para médico, você nunca pergunta se pode tomar bebida alcoólica, né? Porque a resposta vai ser não. Então não pergunta. Não, brincadeira. O álcool, ele muitas vezes, qual é o perigo? Um dos perigos, são vários, né? Mas o indivíduo que tem um problema metabólico, às vezes ele encontra no álcool uma via mais fácil de obter energia, né? Tem o metabolismo para a gente repor, entre aspas, as peças né, que compõem o nosso corpo, e tem o metabolismo. O metabolismo é o organismo, o que faz o nosso organismo funcionar, né? Essa transformação do que é externo para a gente poder utilizar no nosso corpo. Então tem o que repara o nosso organismo e tem aquilo que a gente ganha energia. E o álcool dá uma energia por uma via um pouco diferente. Então as pessoas que têm dificuldade para esse metabolismo de energia, às vezes o álcool fornece essa energia de uma maneira mais fácil. Então acaba sendo uma muleta. O problema da muleta é que você fica dependente, né? E a gente não sabe quem tem, né? A gente não faz muita ideia, até que a pessoa fique um alcoolista. Então a gente prefere que, né, não consuma. Não consuma para não arriscar. Né? A Sara, eu vou ficar falando Sara, mas me desculpa se não for Sara, tá? Meu neto tem 13 anos e tem toda... E agora não está dormindo à noite. Já teve algumas crises estranhas, precisa passar com um de vocês. Eu te sugiro, assim. Somente 14 anos, né? Muito novinho, precisamos estar juntos. Então, ao tomar medicação, melhor não tomar chá? Nos dias que estiver tomando a medicação, a gente orienta a não tomar. Acida. Acidinho? Quem não pode mexer nele, né? Que não pode mexer nele, né? Como você explicou a espinha. Provavelmente ela está falando do furúnculo. Então, aproveita que você que explicou para ela. A gente já conversou tanto que eu não lembro dessa conversa. Provavelmente que não pode mas eu entendi. Eu entendi. Então, esse tipo de erupção, na verdade, precisa, né, de um tempo para se organizar, enfim, não adianta ficar mexendo, às vezes vai piorar a situação, né? Então, ela está falando assim que ela teve um enorme, de 15 centímetros. Puxa, a Cida tem bastante. Que bom, Cida, que já foi embora. Amorim, novamente, se possível, eu gostaria de ouvir sobre psoríase na homeopatia. Então, a psoríase é até interessante porque para a gente, um dos termos que a gente usa bastante é psora, né? Que é uma doença crônica verdadeira, né? E, enfim, é um outro sinal, né, de doença crônica. A gente vai tratar como todos os outros pacientes que têm sintomas de doença crônica. Agora, a psoríase em si é de difícil tratamento de qualquer maneira, né? É claro que tem uma penetrância, uma expressividade diferente de cada paciente, cada um. Mas tem alguns casos que são complicados mesmo, outros são mais leves, alguns melhoram mais rápido. Aí, como sempre, aí cada caso a gente precisa... E sempre depende também dos outros sintomas, né? Então, às vezes, a placa, né, de psoríase, entre aspas, serve como uma defesa para alguma coisa mais profunda. Então, depende de cada paciente, né? Legal que você falou, de repente, graças a Deus que a pessoa tem homeopatia. Não pode ser sempre, mas a psoríase. Sim, de repente ela está evitando uma doença muito mais grave em um órgão mais nobre, né? Isso. Claro, não pode estar infectada, não pode estar
né? Não pode estar muito extensa, tudo bom senso, né? A Thaís, que eu não sei se é Thaís ou Thaísa, ela escreveu uma frase linda que é: acho que não vivo mais sem mais homeopatia, né? A gente também não, mas aí é puxar sardinha, né? Do nosso lado. A Sara descobriu que é Sônia. Sônia? Desculpa, Sara, é Sônia. Ah, é. Tá. É que a figurinha tá tão pequenininha no celular que eu não Fica ruim de consigo. ver, Não né, quem consigo é. ver direito. A Cida fala: eu amo a homeopatia e sou eternamente grata a vocês. Obrigada. Nós que E agradecemos. vice-versa. Olha que legal, uma paciente sua. Ivaneide. Somos pacientes do Dr. Eduardo. É a Isabelle Neres. Legal. Muito bom. A Thaís, eu acho que está confortando alguém. Vai passar, deve ter sido da ansiedade ou da pandemia, não sei. Estou muito bem, da ansiedade. Estou muito bem da ansiedade e trato com o Dr. Eduardo. Ó, que legal. Então, como eu coloquei, acho que foi no Insta, eu acho, essa semana, na verdade, quem agradece é a gente, né? Essa troca pra gente é muito. Fala de novo, troquei muita lá. Não, então, a gente. No grupo de estudos, né, que a gente faz parte, tem um professor que é o Dr. Galvão, né? Infelizmente já tá. Já não está mais conosco aqui, né? E ele falava, né? A gente tem que ser sempre grato aos pacientes, porque o paciente geralmente tem um ou dois ou três médicos, né? E a gente está cheio de paciente. Então a gente que aprende, né, com vocês. Então a gente, na verdade, a gente que tem que agradecer. Cada um que entra tem essa troca de afetos, tem essa troca de carinho. Para mim é muito saudável. A gente depende disso, né? No nosso dia a dia, que, enfim. E né, o fato de vocês se abrirem e a gente aprender com a vida, né, de cada um, experiência de vida. Então, na verdade, a gente que agradece sempre. Galvão, eu acho que é a Rosa, querida, escreveu assim: melhorei da enxaqueca com homeopatia. Muito bom. Bem comum, né? A Sônia escreveu: sofremos mais, é verdade. Eu não sei. Talvez a gente tenha perdido aí um pouquinho do contexto, né? Deus abençoe o casal. Passo com o Dr. Eduardo Meire. Muito obrigada, Meire. Rosângela. Muito bom ver e ouvir vocês com tantos esclarecimentos que nos auxiliará tanto. Nossa eterna gratidão. Fraterno abraço. Muito obrigada, viu? E agora começou o fã-clube do Eduardo. Isso, nosso doutor preferido. Porque eu sou puxa-saco de todos. Aí. Lindo. Ele é lindo. Vamos continuar. Sou paciente do Dr. Eduardo há anos. Que no meu não tá chegando as mensagens. Só esse aqui, só para beber. Sou paciente. É a Vitória Polatti. A Vitória Polatti é espetacular. Sou paciente do Dr. Eduardo há muitos anos. Sofria de insônia e ansiedade. Hoje estou ótima, graças a Deus. E aí, muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe sempre. Então, Vitória, eu vou repetir o que eu sempre falo para os pacientes, e às vezes sou até meio ingrato, mas é porque eu acho importante. Primeiro a gente agradece a Deus, depois a homeopatia, depois tem uma lista, né? Aí depois ao médico. Muito bom. Mas é importante aqui o que ela está escrevendo. Ela sofria de insônia e de ansiedade. Então são sintomas muito comuns nesse momento. Mas é isso que eu estou falando, né? Os pacientes são ela, em especial, ela é super pra frente, moderna, faz poesia, ela é demais. Então... É isso, né? Essa busca que a gente sempre quer estimular na gente mesmo, né? Em primeiro lugar, e quiçá, né? Em vocês, né? Quiçá. Mas que seja de estímulo, né? A insônia, a ansiedade. A Sônia escreveu aqui embaixo que parou de fumar. Isso aqui é muito importante. Esses relatos aqui são muito importantes, né? Deixa eu passar para a próxima, do que falta 6 minutinhos. Lembrando que o medicamento homeopático, ele catalisa, mas quem faz o processo é a própria pessoa, né? Não tem como ser diferente, né? Então o mérito é do próprio indivíduo, né? Daniela escreveu: também gosto muito do tratamento que faço há bastante tempo, também com o Dr. Eduardo. Muito benéfico, agradeço. Daniele Nascimento.
A gente que sempre agradece, né? Nós que temos que agradecer. A Natália. Nath. Fico impressionada com a atenção que dá pra gente. E a gente também recebe, né? E vice-versa. Nossa família aqui. Maria, homeopatia é vida. Eu e meu filho, ou seja, toda a minha família é tratada pelo Dr. Eduardo. Muito bom. Obrigado. Graças ao doutor. A Pris Ortiz, ela passou hoje. Graças ao doutor não tive complicação na Covid. Muito legal esse seu relato aqui, viu? Muito obrigada por ter escrito aqui, isso é muito importante pra gente. E gosta de chocolate, não conta pra ninguém não, Sônia. Ai, a nossa casa tem muitos presentes do doutor Eduardo. Graças a Deus. Não pode contar que eu tenho esse vício, né? Oi, eu só passei com o Dr. Eduardo. Gosto muito de passar com ele. Quando eu vou lá na consulta, eu e a Tereza... Enche o saco da Tereza? Que coisa! O Eduardo não faz isso, imagina. Sou super bonzinho. Tem um pessoal que passa e fala assim, nossa, como você é bonzinho e tranquilo. Eu falo, eu vou dar o telefone da minha esposa pra você ver como eu sou de verdade, porque só sabe quem convive. Eu falei isso hoje pra alguém. Amorinho, obrigada por tirar nossas dúvidas. Gratidão a vocês e a homeopatia. Faço com o Dr. Eduardo muita dedicação. Deus abençoe. Muito obrigada. Vocês praticam o amor e a caridade. Deus e a Virgem Maria os abençoe. Muito obrigada, gente. A homeopatia é um espetáculo. Eu também amo a homeopatia. Muito obrigada. Gratidão, nota 10 para vocês. A gente tem 3 minutinhos. Vocês são sempre muito atenciosos. Obrigada, Rô. Vocês dois são vegetarianos? A Soraya é ovolacto e eu sou aquele que se esforça para ser. Eu evito muito, mas de vez em quando eu como. Assim. Eu sou vegetariana há muitos anos. Deve fazer uns 15 anos. Então aqui em casa realmente não entra bichinho. Eu brinco que não existe ser vivo morto aqui em casa. Então aqui em casa o Du, né, come 90% do tempo. Fora eu evito, mas às vezes eu como sim. Mas eu não. Muito obrigada, gente. Vamos finalizando? Vamos. Queria agradecer imensamente a presença de vocês. O carinho, né? Carinho, a participação, porque o objetivo dessa live é isso, é trazer informações e a gente precisa saber quais são as dúvidas, né? Se puder mandar até antes pra gente, sei lá, preparar alguma coisa, né? Eu até fiquei, só um minutinho, a gente faltou falar da menstruação, então eu vou falar bem rapidinho, né? Eu tenho cólica e o Dr. Eduardo tinha me passado uma medicação para eu tratar minha cólica, e aí todas as outras vezes eu tomei essa medicação e ela já não está mais funcionando para mim. Cada vez que você tem a cólica, ela pode ser um pouquinho diferente, o medicamento pode ser que seja outro, aí não funciona. Então, se a dor começa aqui, vai para lá e sempre, e de repente foi de lá para cá, o medicamento muda. Ou se o humor está diferente, muda o medicamento também. Então, todas as vezes precisa você entrar em contato. Precisa entrar em contato. Então, não existe o remedinho da cólica, existe a cólica daquele momento, individualizada, um remédio para cada momento. Tá bom? Vai vencer o nosso horário. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Até a próxima live. Mandem as dúvidas, por favor. Dúvidas. E compartilhem, por favor, com seus amigos, para a gente conseguir levar a homeopatia para mais gente. Boa noite. Tchau. Até mais. Até a próxima.